Ei, você aí, tem baixo contraste? Então vem comigo aprender essa maquiagem que ela vai realçar sua beleza sem pesar nada. Bom, então sem mais delongas, vamos para maquiagem. Eu já tô aqui com o skincare feito, as sobrancelhas também. E a técnica que eu uso para sobrancelhas normalmente é a de pentear com sabonete de glicerina. Então é super simples, é aquela técnica de 1900, quando começou a surgir essas sobrancelhas arrepiadas e a gente não tinha nenhum produto no mercado para fazer esse efeito de passarela. Aí a gente foi no caseiro, que é o que eu uso até hoje, sabonete de glicerina. Bom, para pele, então, eu já vou começar com uma base. E daí eu vou usar duas. Por quê? Eu tenho essa da Oceane, que ela é maravilhosa, inclusive já postei resenha dela no meu TikTok. E eu vou usar essa daqui da Visela, que se chama Fix. E por que que eu vou usar as duas? Porque nessa foto de referência que eu vou estar usando, ela tem, a foto de referência tá aqui do lado, por isso que eu tô olhando aqui. Ela tem a parte de baixo dos olhos bem iluminada. E eu não sei se o corretivo que eu tenho vai conseguir dar esse efeito. E aí, como a base da Oceania é exatamente da cor da minha pele e a base da Visela é um pouco mais escura, eu vou dar uma misturadinha nas duas para ver se eu consigo deixar ao mesmo tempo que é na minha cor é um pouquinho acima, porque daí aqui na parte dos olhos eu consigo deixar ela realmente um pouquinho mais clara com o meu corretivo. Então, bora para a aplicação. Essa daqui da Visela tem que dar uma sacudidinha nela para ela dar uma misturada aqui. Mas, gente, essa da Visela, eu não sei o que houve. Por mais que ela seja a, eu vou olhar aqui para baixo também porque o espelho tá aqui. Por mais que ela seja só um tom acima, eu tenho a impressão de que ela é muito mais escura pra mim do que ela realmente deveria ser. E quando eu estava comprando, eu tenho ela há muito tempo e eu não consigo usar. Mas quando eu estava comprando, eu não imaginei que ela fosse ser tão escura assim pra mim. Eu achava que se fosse a cor errada, ia ficar diferente, mas não tanto. Só que, nossa, desde que eu comprei, eu nunca consegui usar. Essa daqui da Oceane, eu acertei em cheio na cor, em cheio mesmo. E ela é tão perfeita, gente. Mesmo eu já tendo postado a resenha aqui pra vocês, eu ainda fico impactada quando eu lembro do efeito que ela dá na pele. E daí, para espalhar tudo isso, eu vou usar essa bruma iluminadora e a esponjinha também da Oceano. E eu não sou do time que sente a necessidade de colocar a esponjinha debaixo da torneira para umedecer, ainda mais essa da Oceane. Na resenha que eu fiz dela, eu também falei, extremamente fofinha até seca. Então, eu acho que não tem essa necessidade de botar debaixo da torneira. Vamos espalhar aqui e ver se essa mistura vai dar certo. Não esquecendo da orelha, porque senão fica todo o rosto de uma cor uniforme, só a orelha lá na vermelha, na cor errada. Cantinho do nariz também, não pode deixar de fora. Eu acho que a mistura deu bom, não ficou nem da minha cor exata e nem escura demais. E eu já venho aqui para pálpebra justamente para servir de base mais tarde quando a gente for fazer os olhos. Bom, e o restinho da base que ficou aqui na esponjinha, eu já desço aqui pro pescoço para dar uma igualada. E aí, de corretivo que eu vou vir, igual eu falei, é mais para iluminar essa região, porque na referência é bem clarinha aqui a parte de baixo dos olhos dela. Eu vou vir com esse daqui da Ruby Rose. E ele é bem antiguinho, gente, eu acho que já nem vende mais. Eu comprei há muito tempo atrás, nessas... Tô com medo dele explodir aqui na minha cara, socorro. Comprei nessas lojinhas de chinês aqui da minha cidade há muito tempo. Eu acho que esse daqui deve ter sido um dos primeiros corretivos que eu tive. Se duvidar, ele tá até vencido. Mas bom,
A pele não caindo da cara, vambora. Deixa eu ver o que que eu consigo tirar aqui dele. E daí eu vou passar o máximo que eu conseguir. Aí eu volto com a esponjinha para poder esfumar esse corretivo. E eu acho que eu vou acabar voltando com ele depois do contorno, porque acho que depois que eu contornar e passar o blush, ele vai acabar dando uma sumidinha. E agora vamos de contorno. Eu uso essa camuflagem aqui da Fendi, que ela é alguns tons mais escuro que minha pele. E ela é cremosa, eu não sinto a necessidade de diluir ela, porque só o calor do pincel já faz ela ficar um pouco mais emoliente, já pigmenta bem. E eu uso ela assim com um pincel mesmo, e esse mesmo pincel é o que eu uso para matificar depois e não mancha. E para quem ainda não entendeu o conceito da maquiagem de quem tem baixo contraste, é o seguinte: quem tem baixo contraste normalmente é porque a cor do cabelo, da pele e dos olhos não tem uma diferença muito grande entre si. Ou são todos claros ou são todos escuros, sabe? Tanto que no meu caso, o meu contraste, na verdade, é baixo e médio, porque o meu cabelo, apesar de ser claro, não é tanto. Os meus olhos e a minha pele são mais claros, mas só que quando compara com a cor do meu cabelo, fica entre o baixo e o médio. E então, a maquiagem também tem que seguir mais ou menos essas características. Os olhos não pode ser tudo com uma boca nada e a boca também não pode ser tudo com um olho nada. Eles têm que se conversar muito bem entre si. Assim como a pele também. Se você tá tendo uma pele um pouco mais contornada, os seus olhos também precisam puxar mais para os tons do contorno, assim como o lip combo que você vai fazer também precisa puxar para esses tons. E o contrário também é válido. Se você tá fazendo uma maquiagem que tem mais blush, que é uma coisa mais dia a dia, mais leve, os seus olhos e os seus lábios também precisam seguir mais ou menos essa ideia de dia a dia, mais leve, mais rosado. Vamos de blush agora. Eu vou vir com esse aqui da Oceane. E ele eu aplico com essa parte da bundinha da esponja e venho direto aqui no rosto. E eu vou vir aos pouquinhos com ele, construindo mesmo, para não ficar sem querer uma chinelada. A gente não pode esquecer que é uma maquiagem de baixo contraste. Então, nada pode se destacar além do normal. É uma maquiagem que precisa ser tudo o mais harmônico possível. Bom, e uma coisa que eu notei olhando aqui a referência é que os olhos, ela usa o mesmo contorno que tá no rosto, já puxando pra fora. Então, desde já eu já vou voltar com o contorno cremoso. Eu só tinha contornado até então aqui a bochecha, testa e o nariz, e vou vir aqui nos olhos, dando já uma puxadinha pra fora com o contorno cremoso mesmo. E aí, assim como eu selo o restante da pele, eu vou selar também posteriormente o contorno dos olhos com o pó. E a maquiagem dela já puxa aqui pra fora também. É bem agateadinho o olhar dela. Aí, como eu falei pra vocês, depois do contorno e do blush, eu voltei aqui com um corretivo mais claro, mas eu apliquei ele só aqui no cantinho do olho e dessa vez eu vou vir espalhando ele com o dedo, porque eu não quero que a esponjinha absorva, eu quero que ele fique bem concentradinho aqui no início mesmo, pra ficar com esse efeitinho mais claro que tá na inspiração. Bom, parte cremosa pronta, agora a gente vai vir matificando e eu uso esse pó aqui, que é o Satin Powder da Vizela. E eu vou aplicar ele de primeira com um pincel para fazer meio que uma preparação para o baking. Então, eu venho aqui com um pincel bem fofão, meio que varrendo todo o rosto. E eu passo em cima do blush e do contorno também, tá? Mas eu ainda vou selar o blush e o contorno em pó depois. Nessa parte do blush e do contorno, daí eu não faço baking, só faço essa primeira camada de pó.
E daí, aqui na região dos olhos, sempre tirar qualquer marcação que tenha ficado de acúmulo do corretivo. Agora sim, eu venho fazendo o baking com uma esponjinha de pó. Eu faço o recorte aqui embaixo do contorno também e matifico toda a zona T. Enquanto eu deixo a pele dando essa absorvida no pó do baking, eu vou vir matificando daí o contorno e o blush. E eu vou usar essa paletinha aqui que eu não tenho nem referência para passar para vocês, porque já saiu aqui da tampa, a tampa já até desmontou da embalagem e olha como que tá esse iluminador, gente, de tanto que eu já usei. Mas vamos lá. Ele é prático porque ele já tem essas três cores juntas. E isso daqui pra mim, nossa, salva demais a gente. Então eu vou começar aqui pelo nariz e na referência ela sobe o contorno do nariz dela até aqui nos olhos, debaixo da sobrancelha. Então eu já vou subir aqui também. Ela junta com o esfumado do olho, sabe? E daí aqui no nariz eu não gosto de um contorno muito marcado, então eu matifico ele e venho com o pincel de pó para meio que dar uma esfumada. Aí eu já matifico aqui, como eu falei para vocês, no final dos olhos, que puxa um pouquinho para fora, deixando o olho mais agateado. E venho matificando também as outras regiões aqui do rosto, na bochecha e aqui na testa. Vou matificar também o blush. E para nossa tristeza, não vai ter iluminador nessa maquiagem, porque pelo menos na minha inspiração que eu tô dando uma olhada aqui, a maquiagem dela tá super mate. E agora eu já volto com o meu pincelzão de pó para tirar todo o excesso de baking e dar uma esfumada nesse rosto todo, polindo a pele. Agora vamos para os olhos. Os olhos dela é bem simples. Além desse contorno mais agateado que eu já fiz aqui com vocês, ela tem uma sombrinha branca aqui no cantinho interno do olho. Então eu vou vir com essa sombra aqui da Bitarra, na cor 51, que é uma sombrinha branca. E vou usar esse pincel de esfumar, que ele é bem menorzinho. Então é só para pegar esse cantinho do olho mesmo. E eu venho depositando ela primeiro, para ela poder pigmentar bem, e depois eu venho esfumando. Essa sombra, ela não é totalmente opaca, ela tem algumas partículas de brilho, mas é coisa pouca, detalhe bem discreto. Bom, sombra aplicada, olho finalizado, agora só falta máscara de cílios e os cílios postiços. Como máscara, eu vou usar essa daqui da Luisense, que é a Volume Lash, porque eu percebi ali na referência que os cílios dela tem bastante volume. Sempre aplicar a máscara assim, olhando para baixo, para evitar borrar os olhos. Já deixei os cílios postiço com a cola dando uma secadinha aqui e enquanto isso a gente vai pro lip combo. Eu tô aqui com um pouquinho de hidratante labial, vou dar uma tiradinha. Mas eu vou usar esse lápis de boca que você encontra em qualquer chinês aí da sua cidade. É de uma marca chamada Jasmine, mas já até sumiu a cor. E ele é um marrom um pouquinho mais quente. Então, eu vou usar ele para contornar a minha boca. E eu vou dar uma leve esfumada com o dedo mesmo. Esse é o momento que, se você gosta ou sente a necessidade, dá até para dar uma aumentadinha nos lábios. E de batom, eu vou vir com esse da Diva Amor na cor Bela. Eu não vou aplicar muito e vou esfumar ele com o dedo.
Bom, e antes de finalizar os lábios, eu já coloquei os cílios aqui. Ele é um cílios postiço de cantinho, mais para dar essa gateada no olhar, mas super dá para finalizar a maquiagem assim, só com o rímel. Então eu venho aqui com a pinça, posiciono os cílios e depois eu já venho arrumando ele com a mão mesmo, que eu acho que é muito mais fácil. Ele é um cílios, como eu falei, só de cantinho, então ele é pequenininho e ele é do tamanho dos meus cílios, mas para dar um volume mesmo. E aí sempre dando essa pressionadinha contra o olho, que é para os cílios grudar mesmo. E eu super deixaria os lábios assim, mas eu tô vendo que a boca dela aqui na referência tem um pouquinho de reflexo. Então eu vou passar um pouquinho de gloss incolor nos lábios, mas é só pra deixar ele assim, refletindo, nada muito exagerado. Vem com essa cachorra. Bom, então essa é a make. Eu espero que vocês tenham gostado e que se você tem baixo contraste, reproduza aí e me conta aqui nos comentários se realmente não harmonizou muito mais com os seus traços.